Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos nesta segunda-feira da Semana Santa e a liturgia de hoje nos apresenta aquilo que nós estamos celebrando ou queremos celebrar ao longo destes dias. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías nos apresenta a figura do servo do Senhor, do servo sofredor. É como que um canto do servo do Senhor que é apresentado pelo profeta Isaías. Este canto do servo sofredor que foi depois, de certa forma, dado a Jesus, ou de certa forma Jesus assumiu na sua vida, na sua missão. Jesus deu cumprimento, podemos assim dizer, a esta profecia, a este canto de Isaías. O servo eleito por Deus, em quem Deus compraz a sua alma, em quem Deus colocou o seu espírito, ele que promoverá o julgamento das nações, ele que não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não esmorecerá nem se deixará abater. Ele que criou o céu e o estendeu, ele que firmou a terra. Portanto, vejam, o cântico do servo do Senhor é um canto que depois foi justamente denominado a Jesus. Mas o evangelho de hoje é que é muito interessante. Uma cena desta visita de Jesus a Betânia, na casa do seu amigo Lázaro. Jesus ali, de certa forma, já torna presente aquilo que se dará daqui a alguns dias. Portanto, o próprio Evangelho nos diz, 6 dias antes da Páscoa. É justamente este tempo hoje que nós estamos celebrando, nesta segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa. Jesus, então, naquela cena, já revela aquilo que se dará também com ele e aquilo que os discípulos também irão, de certa forma, testemunharem na ressurreição, na paixão, na morte de Jesus. Por isso, vejam, Jesus está na casa de Lázaro e Marta servia a Lázaro
e um dos que estavam à mesa com ele. Portanto, ali ofereceram a Jesus um jantar. Jesus está no conceito de um jantar, de uma ceia. Esta mesma ceia que nós vamos rever na Quinta-feira Santa, quando Jesus também estará numa ceia, num jantar com os seus discípulos. Mas uma cena inusitada acontece nesse jantar. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, unge os pés de Jesus e enxuga-os com os cabelos. A casa inteira ficou cheia daquele perfume. Maria ofereceu a Jesus aquilo que ela tinha de melhor. Maria ofereceu a Jesus aquilo que de fato estava ao seu alcance, porque reconhecia que Jesus seria aquele que mais tarde iria derramar o seu próprio sangue pela humanidade. Jesus é aquele que ia se entregar pelos homens. Por isso a demonstração de Maria significa aqui o reconhecimento de uma humanidade diante da grandeza, diante da bondade, diante da mansidão, diante da entrega de Jesus. No entanto, vemos também Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar, que se incomoda com a atitude de Maria. E por que Judas se incomoda? Não porque ele se preocupasse com os pobres, mas, como diz o Evangelho, porque era ladrão, porque estava pensando em si mesmo, né? E por isso, de certa forma, justificou aquela atitude, né? Falando então que aquilo deveria ser vendido para que pudesse alimentar os pobres. Meus irmãos, vemos então aqui esses dois personagens, nos quais nós podemos nos identificar tanto com um quanto com o outro. E nesses dias em que nós nos preparamos para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, somos chamados a rever a nossa vida e pensar se nós nos identificamos com Maria ou com Judas, se nós somos capazes de oferecer aquilo que de melhor nós temos a Jesus. Será que realmente nós oferecemos a Jesus o que temos de melhor? Ou oferecemos a Jesus aquilo que sobra? Oferecemos a Jesus aquilo que não incide tanto na nossa vida, no nosso tempo, no nosso trabalho, nas nossas obrigações? Será que nós oferecemos a Deus algo de fato que pertence a nós? O que é que pertence a nós realmente? Aquilo que tem sentido para nós, aquilo que tem efeito na nossa vida, aquilo que tem importância. Aquilo que não tem importância, aquilo não faz parte da nossa vida, não faz parte de nós. Maria ofereceu a Jesus aquilo que de mais precioso ela possuía, aquilo que de mais precioso ela tinha. Mas nós também podemos nos identificar com Judas, o Iscariotes. Quantas vezes nós justificamos com um falso discurso, né, aquilo que muitas vezes, na verdade, não é a nossa intenção real e sincera. Nós vemos muitos discursos por aí, e vamos ver cada vez mais, muitos que discursam dizendo que são a favor dos pobres, que os pobres precisam ser assistidos, que os pobres estão abandonados, que é por causa dos pobres que eles se unem, é por causa dos pobres que eles se submetem a tantas coisas que nós estamos vendo por aí agora, já sobretudo nos se aproximando das eleições, nós vamos vendo os políticos, né? Mas não só os políticos, também às vezes na própria igreja, alguns discursos ideológicos ao redor de uma pobreza que na verdade é uma pobreza exatamente ideológica, ou seja, pobreza como um discurso, e os pobres mesmos, esses não são lembrados, os pobres mesmos não são assistidos. Cuidemos com isso, cuidemos para que nós também não sejamos apenas aqueles que têm um discurso sobre
os pobres, mas que sejamos capazes de nos deixar transformar por Jesus e sermos capazes então de reconhecer não só as necessidades materiais das pessoas, dos pobres, mas também as necessidades espirituais. Porque o próprio Jesus disse: pobres sempre vocês terão entre vós, né? Pobres sempre haverão. Por quê? Sempre haverá pobres, porque na verdade a pobreza não vem de Deus, a pobreza vem justamente dos homens, a pobreza vem justamente do coração endurecido dos homens, a pobreza vem justamente daqueles que se apoiam na desgraça dos outros, usam dos pobres para discurso, usam dos pobres para se beneficiar, mas na verdade o seu coração está longe de Deus. Por isso Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós, quanto a mim, nem sempre me tereis. Quanto a mim, nem sempre os tereis convosco, nem sempre estarei convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Nós queremos ter Jesus, nós queremos nos unir a Jesus, para que realmente nós possamos oferecer a Ele não discursos, não palavras vazias, não palavras muitas vezes formadas, não discursos ideológicos, mas nós queremos oferecer a Jesus aquilo que de fato é importante para Ele. Nós queremos oferecer a Jesus aquilo que Jesus está interessado em receber, que é o nosso coração, que é a nossa retidão, que é a nossa consciência reta, a retidão de consciência. Queremos oferecer a Jesus, como Maria, aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa vida. Hoje também, nesta segunda-feira da Semana Santa, nós recordamos os nossos irmãos e irmãs já falecidos, aqueles que passaram por este mundo, que estiveram entre nós, participaram da nossa vida e agora continuam em comunhão conosco através da fé, da comunhão dos santos, da comunhão em Jesus. Oferecemos esta Eucaristia como sufrágio, ou seja, como alívio para esses falecidos, especialmente aqueles que necessitam deste sufrágio, ou seja, aqueles que necessitam deste alívio, alívio das penas que muitas vezes o pecado causou na vida deles ao longo do tempo. Mesmo tendo sido absolvidos de seus pecados, necessitam ainda das nossas orações, necessitam ser purificados, e nós podemos oferecer, por meio da nossa oração, da nossa prece, justamente esse pedido ou esta intenção, para que eles alcancem a visão beatífica de Deus, para que, purificado o olhar de sua fé, purificado o olhar da sua vida aqui na terra, agora possam estar contemplando a visão beatífica de Deus. Por isso rezamos pelos nossos falecidos, para que eles alcancem de junto de Deus a plenitude da vida eterna. E nós que aqui ficamos, também possamos, neste tempo, nestes dias de conversão, possamos também mudar a nossa atitude, procurando oferecer a Jesus o que de melhor nós temos, já que um dia nós viveremos aquilo que de melhor Ele pode nos dar, que é a vida eterna. Assim seja. Amém.